Amigos, hora de falar de Copa do Mundo aqui no canal. Vou fazer um balanço das duas primeiras rodadas da fase de grupos e já fazer uma projeção sobre o que pode ser a terceira rodada, com jogos de segunda a quinta, jogos simultâneos dentro dos grupos, para definir as últimas vagas para as oitavas de final. 6 seleções já estão classificadas: Bélgica, Inglaterra, Croácia, França, Uruguai e Rússia. Na minha opinião, essa Copa do Mundo até agora é aquela Copa do Mundo decidida com várias jogadas de bola parada. Estão usando muito bem esse artifício. E também a gente vê também muitos times jogando de forma bastante retrancada, que na minha opinião não tem nenhum problema. Não tem nada na regra que impeça que as equipes joguem de maneira fechada. E a gente viu muitos times jogando atrás da linha da bola, se defendendo como se conseguem, como é possível, né? Não vejo nenhum problema, como eu falei nisso. A Copa até agora tem uma boa média de gols, 2,65. Só por curiosidade, basicamente é o mesmo número da Copa no Brasil, que foi 2,67, que é o mesmo número da Copa da França, em 98, que também foi 2,67. 2002, 2006 e 2010, Copas com uma média mais baixa de gols. Então, esse é um ponto positivo. Na minha opinião, até agora, alguns destaques. A Rússia, que apresentou um futebol bem melhor do que aquele que ele mostrou na Copa das Confederações no ano passado, surpreendeu para mim nas duas vitórias, Arábia Saudita e Egito. Não surpreendeu ao vencer a Arábia Saudita, mas surpreendeu bastante com a quantidade de gols e um futebol que não é brilhante, mas que garantiu a equipe naquela empolgação da torcida. Na próxima fase, na minha opinião, não vai muito longe. Gostei muito do México, um time que é extremamente bem posicionado defensivamente e que ofensivamente é um time rápido. Falta concluir melhor em gol algumas oportunidades criadas. Venceu a campeã do mundo Alemanha por 1-0, poderia ter vencido por mais. Gostei demais do jogo da Croácia contra a Argentina. Para mim, a melhor exibição de uma equipe em um único jogo. A Croácia destruiu a Argentina, que é extremamente bagunçada, e quem sabe, hein, a Croácia pode causar alguns estragos aí para frente. Gostei muito da Bélgica e gostei da evolução da seleção da Inglaterra. A Inglaterra, que é campeã mundial sub-17, sub-20, na minha opinião, vai colher os frutos dessa boa geração nas próximas Copas. Mas fez, mesmo contra equipes mais fracas, Panamá e Tunísia, jogos um pouco mais sólidos do que a gente está acostumado a ver a Inglaterra nas últimas Copas. A Bélgica, do mesmo grupo da Inglaterra, né? Obviamente os mesmos adversários mais frágeis, mas com uma consistência técnica muito boa e uma qualidade de jogadores que me impressiona bastante. Alguns destaques individuais, na minha opinião. O Cristiano Ronaldo não precisa nem falar, né? 4 gols de Portugal, 4 gols dele. Joga muita bola, decisivo, cada vez mais perto do gol. Na minha opinião, pode carregar Portugal mais longe do que a gente espera. O Modric, um mestre genial com a camisa 10 da Croácia, fez uma partida soberba contra a Argentina, comanda ali o meio de campo, comanda as ações todas da equipe da Croácia, muito bom de bola. O Harry Kane, não é qualquer jogador que faz 5 gols em 2 jogos na sua primeira Copa do Mundo. Ah, foi contra a Tunísia e contra o Panamá, sim, mas eu gosto muito do posicionamento do Kane, frio nas cobranças de pênalti, sempre muito bem posicionado. Acho que tem um futuro muito bacana nessa Copa. O conjunto da seleção da Bélgica foi uma coisa que chamou muita atenção. A gente acompanha há algum tempo e já sabe o que eles são capazes de fazer. Vamos ver o peso da camisa em jogos, em confrontos mais pesados daqui para frente. O Toni Kroos, vai ter gente que vai criticar essa escolha minha, mas o Kroos é aquele cara que aparece aos 50 minutos do segundo tempo e faz um gol de falta que nem ele fez contra a Suécia. É decisivo, é um jogador que está num papel fundamental para conseguir reerguer uma Alemanha que está em reconstrução. Outro destaque é um destaque da torcida do Panamá. Muito bacana essas histórias de Copa do Mundo, né? O Panamá tomava 6 da Inglaterra, o Balói fez o primeiro gol do Panamá em Copas do Mundo e a alegria da torcida foi uma coisa muito bacana. Essas coisas são marcantes em Copas do Mundo, fica aqui como um destaque dessas duas primeiras rodadas. Decepções, na minha opinião. A Argentina, a gente já sabia, né? Uma eliminatória extremamente confusa,
O Sampaoli com escalações cada vez mais bizarras. O resultado está aí, né? Desmandos lá na AFA, na CBF daqui dos vizinhos. O reflexo está aí. Uma Copa muito ruim. Pode ser até que se classifique na Bacia das Almas e no talento do Messi, mas até agora decepcionante. O Peru, empolgado, torcida empolgada, muita gente nos estádios, imaginei que fosse fazer um papel um pouquinho melhor. Perdeu as duas, o Cueva mandou um pênalti na Lua no primeiro jogo, decisivo esse jogo. Poderia chegar nessa última rodada com um pouquinho de chance de classificação, tá fora, sem marcar gol, decepcionante até agora. A Polônia, que foi cabeça de chave, usou até uns artifícios para ser cabeça de chave. Para decidir ser cabeça de chave é o ranking da FIFA, né? A posição no ranking da FIFA que define. A Colômbia deixou de fazer alguns amistosos para evitar de perder alguns pontos ali, garantiu ser cabeça de chave e foi eliminada na segunda rodada. Perdeu para o Senegal, foi massacrada pela Colômbia. O Lewandowski não fez nenhum gol até agora. Futebol abaixo da crítica, muito fraco a Polônia. Eu acho ainda que podemos ter algumas surpresas nessa última rodada. Vamos fazer um breve resumo do que vai ser essa última rodada da fase de grupos. Primeiro, grupo A. Rússia e Uruguai já estão classificados. A Rússia com o melhor ataque, 8 gols. O Uruguai não sofreu nenhum. O ataque mais positivo, além da Rússia, Inglaterra e Bélgica, ambos com 8 gols. Na minha opinião, na empolgação da torcida, a Rússia garante o primeiro lugar. Essa é uma das surpresas que eu acho para essa última rodada. Lembrando que esses times, essas seleções, enfrentam as equipes do grupo B, formado por Portugal e Espanha. Então, não tem nenhum dos dois tão garantidos. O Irã, que venceu o Marrocos por 1-0, ainda tem 3 pontos, Portugal e Espanha 4, mas não acredito em surpresas. Vou de Portugal e Espanha e Portugal ficando com o primeiro lugar no saldo de gols. Grupo C, França e Dinamarca. É o grupo que tem o Peru e tem a Austrália. Não acredito em surpresa, apesar do confronto entre França e Dinamarca. O Peru enfrenta a Austrália, vai querer se despedir de uma forma honrosa dessa Copa, o que vai acabar beneficiando a Dinamarca, que enfrenta a França já classificada. França e Dinamarca nesse grupo. O grupo D, o grupo da Argentina, já tem a Croácia classificada. E a Argentina, com a combinação de resultados, precisa vencer a Nigéria e torcer para que a Islândia não vença a Croácia e que no final das contas ali o saldo de gols seja favorável ao time da Islândia, que é mais fraco do que a Argentina. Eu acho que é o dia da superação de Lionel Messi, vai querer colocar a Argentina na próxima fase de qualquer maneira. Vou de Argentina, apesar da bagunça que o time é. Isso aí indicaria um confronto entre França e Argentina já de cara nas oitavas, confronto muito interessante. Grupo do Brasil, grupo E. O Brasil tem jogo duro. A Sérvia é uma seleção extremamente técnica, tem jogadores decisivos, jogadores que sabem jogar sob pressão, acostumado a jogar em grandes ligas da Europa. Não é um time bobo. Para mim é um jogo de empate. O Brasil ainda não passou aquela segurança, aquela qualidade que todo mundo esperava do trabalho do Tite. Tem o seu craque, o Neymar, na minha opinião, devendo muito ainda, está longe de ser nem o destaque da seleção brasileira. Para mim é o Coutinho melhor até agora. O Brasil perde opções importantes aí, o Douglas Costa, que é, na minha opinião, o único jogador reserva capaz de fazer alguma mudança em alguma partida da seleção brasileira. Enfim, é jogo complicado para o Brasil, não vai ser fácil passar, mas acredito que passa. E a Suíça elimina, já pega a eliminada Costa Rica e garante sua vaga. Alemanha e México, na minha opinião, lá no grupo F. Alemanha com gol de cross Salvador lá no finalzinho, né? Chegou na última rodada precisando de vencer a Coreia, a equipe mais fraca do grupo. O México mostrou um futebol melhor do que a Suécia, na minha opinião. Então vou de México e Alemanha nesse grupo. O grupo G está resolvido. Bélgica e Inglaterra. Tudo empatado. A Inglaterra só recebeu menos cartões amarelos e pode se beneficiar disso para ficar em primeiro lugar. O que ninguém sabe dizer se vai ser bom ou se vai ser ruim. Um segundo lugar pode cair numa rota que tem Brasil, que tem Alemanha, que tem França. Por incrível que pareça, no momento, ser segundo lugar nesse grupo pode ser uma coisa melhor do que ser primeiro. Como é no último dia da primeira fase, esse jogo entre Bélgica e Inglaterra,
eles vão ter todo o painel de opções na sua frente. Vai ser muito maluco, inclusive. De repente alguém pode forçar mais cartão para ficar em primeira. Vamos ver qual vai ser a estratégia dos técnicos, repetindo, já sabendo tudo, todos os classificados, quais os caminhos que vão ter pela frente. No grupo H, na minha opinião, passam Japão e Colômbia. Colômbia fez a melhor partida de uma seleção sul-americana até agora na Copa, 3-0 na Polônia com o show do James Rodrigues. É uma equipe melhor do que do Senegal, que vão se confrontar aí na última rodada. O Japão pega a já eliminada Polônia, decepção da Copa, e, na minha opinião, se classifica. Surpreendente também o Japão, eu não apostava no Japão antes desse Mundial. Então, vou de Japão e Colômbia no grupo H. Então aí, minhas opiniões, um resumo das minhas opiniões sobre essas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo. Então aí alguns palpites para a terceira rodada. Não deixe aqui de se inscrever aqui no canal, hein? E seguir também no Twitter, Frederico J, no Instagram, também Frederico J. Estou lá postando algumas camisas da minha coleção, camisas de seleção. E também no meu blog, fredericoj.blogspot.com.br, sempre falando de Copa nesses dias. Dá uma passada nesses endereços aí. Um abraço e até a próxima.